Então a ideia hoje é a gente bater um papo sobre gatilhos mentais. Eu acho que o primeiro ponto a se pensar, antes de começar a falar sobre gatilhos mentais, é refletir um pouco sobre qual é a forma, sobre como você pensa, né? E eu gostaria de levar isso um pouco mais a fundo para você entender a importância da preguiça. Preguiça é um negócio muito importante para você conseguir entender e inclusive tem um cara muito bacana que discursa sobre isso, que vem a ter uma pequena quantidade de dinheiro acumulado, que ele chama Bill Gates. Esse cara ele fala o seguinte, quando ele tem uma determinada tarefa a delegar a uma pessoa e essa tarefa exige muito da pessoa da pessoa que vai assumir a tarefa, ele entrega para um preguiçoso. E por que ele entrega para um preguiçoso? Porque esse cara vai conseguir encontrar a forma para economizar energia, a maior quantidade de energia possível para conseguir fazer essa tarefa. E aí ele vai conseguir desenvolver esse processo. Olha que interessante esse pensamento do Bill Gates, da importância da preguiça, né? E aí a gente começa a entender que talvez a preguiça seja importante. E o nosso cérebro conseguiu entender isso muito antes de Bill Gates. Nosso cérebro sacou essa pegada e o seu cérebro, cara, pode acreditar ou não, é extremamente preguiçoso. O seu cérebro é preguiçoso. Ele vai começar a querer criar gatilhos, criar intervalos mais curtos para conseguir chegar aos mesmos resultados. Então você vai ter um determinado pensamento, um pensamento matemático, um pensamento assim articulado, que pode te levar muito tempo até você conseguir chegar a um determinado resultado. E o seu cérebro vai falar, não, vamos pegar um atalho aqui, vamos descobrir alguma forma de conseguir chegar a esse mesmo pensamento sem precisar gastar tanto esforço pensando. E aí é isso que nós chamamos de gatilhos mentais. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que você tenha que comprar, eu vou te dar dois objetos. Um taco de beisebol e uma bola de beisebol. Você sabe que que o taco de beisebol custa R$100 a mais do que a bola de beisebol. Quanto custa? E os dois somados dão R$110. Quanto custa cada um dos itens? Vou te dar 5 segundos para você pensar. Bom, se você chegou à conclusão de que essa bola custa R$10, você está errado, né? Porque se a bola custa R$10, o taco iria custar 110 e nós teríamos um total de 120. Então, eu estimulei você a chegar a uma conclusão errada. Se você parasse para fazer a conta, você iria descobrir qual é o número certo. A bola custaria R$5 nesse caso e o taco 105, a soma dos dois 110. Eu ativei um gatilho na sua cabeça e fiz você chegar a uma conclusão errada sobre algo que você saberia qual é a resposta certa se parasse para pensar de verdade. Se você conseguisse parar para não utilizar o fast thinking e conseguisse utilizar o slow thinking, você iria chegar à conclusão correta. Mas eu fiz você pegar o atalho que te levou ao caminho errado. Agora, vamos... Rafael, esse exemplo é muito distante, parece que você inventou um problema matemático de quinta série. E no meu dia a dia, como isso aí funciona? Você já certamente alguma vez você pegou a chave do seu carro, desceu até a garagem, tirou o carro, você ia para o dentista. A hora que você estava no meio do caminho, você descobriu que você não estava indo para o dentista, você estava indo para o seu trabalho. Porque você faz isso todos os dias. E o seu cérebro já associou e deu a resposta para o problema errado. Deu a resposta certa para o problema errado. Com quem não aconteceu isso daí ainda? Isso é o fast thinking. É o seu cérebro tentando criar um atalho para se chegar à conclusão mais rápido. Mas às vezes a pergunta muda e ele continua dando a mesma resposta. Então, se você parasse para concluir, obviamente você conseguiria chegar no seu dentista. Mas nesse caso, você ativou a resposta errada. Então a ideia é que a gente consiga imaginar como que nós vamos
fazer para utilizar isso a nosso favor, no nosso dia a dia. Como você consegue saber quando uma pessoa está utilizando o Fast Thinking e quando a pessoa está usando o Slow Thinking. E como fazer com que as pessoas cheguem às conclusões que você gostaria que elas chegassem. Quem fala muito sobre isso é Robert Cialdini, no seu livro Armas da Persuasão, um livro excelente, fundamental para qualquer pessoa que queira desempenhar aí dentro da comunicação de uma forma geral, mas principalmente dentro da parte de vendas. Nós vamos também falar muito de Daniel Kahneman dentro desse setor, que ele tem um livro falando que é justamente esse o título, né? Fast Thinking, Thinking Fast and Thinking Slow, né? Pensando rápido e pensando devagar. Qual é a forma de se chegar a cada uma das conclusões e como funcionam esses caminhos a serem trilhados. E hoje nós vamos entender um pouquinho deles. Né? Então, aqui nós estamos explicando um pouquinho sobre gatilhos mentais, né? Então essa é a ideia principal. Nós devemos ter dois treinamentos sobre gatilhos mentais, no qual inclusive nós vamos trazer uma versão um pouco mais abrasileirada dos gatilhos mentais, que é a versão abordada por Conrado Adolfo, mas isso no próximo treinamento. Neste nós vamos embasar principalmente mais nos gatilhos mentais tradicionalmente elaborados, como eles foram, de fato aí por Robert Cialdini, beleza? E a ideia é que nós consigamos fazer uma abordagem para o mercado imobiliário. Então eu vou trazer os gatilhos mentais e vamos falar para vocês como nós utilizamos no mercado imobiliário. Bora lá? E para começar, escassez. O gatilho mental da escassez é amplamente utilizado. O gatilho mental da escassez é o famoso tenho que perder para dar valor. Sabe quando você fica muito tempo sem ver alguma coisa e de repente quando você vê, ela se torna um sucesso? Talvez um pouco o motivo de, por exemplo, o pagode dos anos 90 fazer sucesso hoje. Depois de um grande intervalo de não ouvir, quando as pessoas voltaram a ouvir, falam, nossa, que legal isso. É bom ou não? Questionável. Mas o fato de você ficar um tempo sem faz com que você dê mais valor. E no mercado imobiliário nós podemos utilizar isso. Na verdade, talvez isso é o gatilho mais utilizado no mercado imobiliário e talvez o que você tenha que ter mais cuidado para utilizar, porque é tão batido a forma de uso dele que muitas vezes você acaba perdendo credibilidade porque o cliente acredita que você está blefando. Como você utiliza a escassez no mercado imobiliário? Bom, o cliente ele tem que imaginar que ele tem a possibilidade de perder esse negócio se ele não realizar um determinado pensamento. Raro de encontrar? Não, acho que todo mundo faz isso no mercado, né? Tem uma outra pessoa que também está interessada e fez uma proposta nesse imóvel. Então, aí você utilizou o gatilho da escassez? Utilizou, mas você percebe como é um argumento que ele fica fraco pelo motivo de você utilizar ele sozinho, né? Então eu vou acabar invertendo um pouco, vou trazer slides sequenciais que vão aparecer mais para frente, mas eu preciso, para enriquecer a escassez, vou precisar de trazer esses slides. Nós vamos utilizar, para conseguir dar veracidade a essa escassez, nós podemos utilizar, por exemplo, um gatilho mental da especificidade, junto com a escassez. A gente vai fazendo um conjuntinho que começa a ficar mais interessante. O que é especificidade? Bom, se você marcar comigo uma reunião para as 3 horas da tarde, talvez você apareça 3h05, 3h10. Agora, se eu marcar uma reunião com você às 2h57, a chance de você chegar às 2h57 é muito maior, porque você dá mais valor ao que é específico. Então vamos supor que, por exemplo, eu falar para você que a população brasileira é de 200 milhões de habitantes. Você vai falar, deve ser mais ou menos em torno disso. Agora, se eu falar, a população brasileira é de 213.527.423, de acordo com o censo do IBGE de 2019, de agosto de 2019. Você vai falar, porra, esse cara manja muito, né? Então, a partir desse momento, você até me delega uma autoridade, que é um outro gatilho, a partir do momento que tem especificidade. Não quer dizer que uma resposta é mais correta do que a outra, perceba bem. Mas você tem esse pensamento automático, você faz o link automático porque o que é específico parece ser mais exato, o que é mais exato parece ser mais real. O seu cérebro faz essa associação, sendo verdade ou não. Então, quando você tem um gatilho mental, você quer falar que tem uma outra pessoa interessada no imóvel, você de fato tem um outro cliente interessado nesse imóvel, pega detalhes.
né? Ah, não, nós temos de fato uma outra pessoa que está interessada neste mesmo imóvel e é uma pessoa que tem que colocar um apartamento como parte do pagamento, um apartamento que fica na cidade de Jaguariúna de 217 mil, com 2 dormitórios, que inclusive o proprietário aceitou essa possibilidade, né? Ela veio visitar aqui o apartamento com a filha dele. Então se constrói um enredo através do qual o seu argumento fica muito mais verídico e você consegue ir fazendo essas conexões de gatilhos e gerando mais autenticidade. Você percebe? Primeiro, se você desconstruir, da mesma forma como desconstruindo o exercício do taco de beisebol, você consegue chegar a conclusões de que talvez não faça tão sentido, né? Mas as pessoas não desconstroem, né? Não é porque vai acabar que é melhor, né? Mas o nosso cérebro faz essa associação. Se vai acabar, você dá mais valor. Beleza? E vamos para um próximo. Reciprocidade. Gentileza gera gentileza, né? Inclusive foi uma campanha realizada pelo 50s, dentro da qual as pessoas entravam nos restaurantes com algum problema de deficiência física, né? Não conseguiam, a pessoa não conseguia se alimentar corretamente, aí uma outra pessoa do lado vinha e ajudava ela, né? A pessoa derrubava um garfo, aí a pessoa ia lá, uma pessoa do lado pegava um garfo, dava para ela, eles conseguiam, e aí a pessoa que ajudava ganhava uma sobremesa, e aí eles medializaram isso e transformaram numa campanha, né? É o gatilho mental da reciprocidade. A partir do momento que você sente que a outra pessoa lhe concedeu algum favor, você se sente na obrigação de retribuir. Isso é automático, não é uma escolha sua. Então, a partir do momento que você deu alguma coisa para a pessoa te retribui. E sabe o que é mais interessante? Que quando você dá alguma coisa para outra pessoa de bom grado, a outra pessoa ela tende a retribuir dentro daquela classe de valor que ela pode te pagar, né? Então, o que significa isso? Você é o corretor de imóveis. Se você entregar der algum benefício para essa pessoa, como por exemplo você dá uma informação, ou até você vai fazer a visita, você dá uma garrafinha da água, né, que é uma coisa que a gente faz aqui na Jazz, a pessoa, quando ela for retribuir esse favor, ela não vai te pagar, por exemplo, você deu uma garrafinha de água, então vou te dar 10 reais. Não faz sentido, né? Ela vai retribuir dentro da classe em que a relação de vocês está. E qual que é a classe que está? Corretor-cliente. Como ela pode retribuir? Comprando um imóvel de você, né? Então é uma relação direta e a pessoa já faz essa associação, ela não vai explicitar isso, não vai te falar que é esse o motivo, né? Nem ela sabe qual é o motivo especificamente, mas simplesmente você fez a visita, você entregou a garrafinha de água, por isso que eu falo que é tão importante entregar a garrafinha de água. A pessoa se sente em algum débito com você e aí existe uma tendência à reciprocidade. Basicamente, a reciprocidade é a base do inbound marketing, do marketing de conteúdo, marketing semântico, né? Então a ideia, o marketing semântico, o que é? Né, e que vocês devem utilizar certamente se estão dentro do mercado imobiliário, é entregar valor para as pessoas, entregar conteúdo gratuitamente e construindo, como a gente faz aqui, por exemplo, aqui no nosso canal no Instagram, no nosso canal no YouTube, é ir construindo relevância, entregando conteúdo gratuito para que as pessoas se sintam aí em débito em algum momento e retribuam dentro dessa classificação que elas podem retribuir, como é a classificação comprando imóveis, né? Então ele é um conteúdo gratuito até um certo ponto. É evidente que a empresa que faz esse conteúdo gratuito, ela tem que ganhar de alguma forma. É impossível existir uma empresa 100% altruísta, né? Ele tem que ganhar de algum jeito. E como ele ganha? Com essa tendência à reciprocidade. Olha que interessante, tá? Para continuar, nós chegamos na prova social. E eu vou te fazer uma pergunta. Se você está aí na sua cidade e você está andando na rua, vou escolher um restaurante para eu sair. E você vê lá um restaurante que ele está vazio e um restaurante que está cheio. Qual que você prefere? Muitas vezes você até vai pegar uma fila, vai tentar uma fila para poder pegar o que está cheio. Por quê? Porque se tem muita gente que fez aquela opção, então o seu cérebro já faz a conexão. Se muita gente gosta, então é bom. É verdade? Não necessariamente. Às vezes abriu um outro restaurante lá do lado faz pouco tempo, é excelente, mas ninguém foi lá ainda, né? E aí, o que acontece?
você já faz essa ligação direto, sem pensar racionalmente sobre a qualidade de fato. Nesse caso, como a gente consegue utilizar dentro do mercado imobiliário, né? A gente tem que demonstrar que valorizar o nosso tempo e demonstrar que o nosso tempo é valorizado por outras pessoas dentro daquelas mesmas classes, daquelas mesmas condições que aquela pessoa está falando conosco. Então, eu vou te dar uma ideia. Por exemplo, você pode estar a pessoa te faz uma pergunta sobre a documentação do imóvel. Poxa, mas você sabe me dizer, Rafael, se a matrícula do imóvel, se o habite está averbado na matrícula do imóvel para poder fazer o financiamento? Aí eu respondo assim: olha, senhor cliente, acho muito interessante essa pergunta que você me fez. E, inclusive, o senhor é advogado, né? Eu atendi um advogado também na semana passada que me fez exatamente a mesma pergunta. E é interessante como vocês têm esse relacionamento de se preocupar mais com os meandros da negociação e da documentação. E pronto, eu me inseri automaticamente no grupo social do qual aquela pessoa faz parte, e ao mesmo tempo eu demonstrei, o meu cachorro ele está coçando o pescoço aqui, está fazendo um barulhinho. Voltando. E ao mesmo tempo eu demonstrei que eu sou um profissional valorizado por outras pessoas que são como ele. E aí ele olha para mim como um restaurante lotado. Ele olha e fala: nossa, tem outras pessoas que se parecem comigo que fazem essa opção. Então essa opção é boa. Então, essa é a forma de eu conseguir utilizar uma prova social dentro do nosso mercado, que é um mercado de varejo, né? Então, diferentemente do restaurante, quando uma pessoa vai fazer a visita, ela não está junto com várias outras pessoas, né? Ninguém faz visita de van. Lá na Europa, nos Estados Unidos, até tem esse negócio de visita de van. Isso existe em mercados diferentes, mas o nosso é bem de varejo. Então, você pode utilizar simplesmente comentando sobre outros clientes que você atende. E isso é muito saudável, né? Isso você vai até poder utilizar. Nós vamos chegar ainda no gatilho da narrativa mais para frente, mas no gatilho da narrativa isso se insere super bem, né? Vamos chegar mais para frente neste gatilho da narrativa também. Beleza? Depois, no que diz respeito, eu gostaria muito, pessoal, que você, a essa altura, pegasse um papelzinho e fosse anotando as dúvidas que você tem, os casos que você vivenciou, dentro dos quais você utilizou um gatilho parecido, né? Porque muitas vezes a gente utiliza esses gatilhos e nem para para pensar que utilizou, né? Então, pega um papel, vai anotando e depois, mais para frente, nós vamos ter um momento que eu quero trocar uma ideia com vocês. E, inclusive, se a gente chegar no final e a gente tiver tempo, vou permitir que pessoas entrem aí para trocar uma ideia direto, para abrir o vídeo mesmo, a gente bater um papo direto aí sem nenhum problema. Fazemos ao vivo aí, tá? E então vai anotando tudo direitinho e aí vamos bater esse papo. Vai ter uma consultoria gratuita aí. Beleza? Chegamos ao da referência. Né? Como é o gatilho da referência? Como o seu cérebro pensa? A gente não pensa se algo é absolutamente bom ou absolutamente ruim. É muito difícil você conseguir chegar a um pensamento absoluto. É tudo sempre muito relativo dentro da nossa cabeça. Pensa quando você voltava da escola e você tirou uma nota 7. Né? Você tirou uma 7 em geografia. É bom ou é ruim? Depende. Quanto que tirou a galera da sala? O povo tirou, a maior parte das pessoas tirou 8. Então é meio ruim, né? Não, foi uma prova horrível, todo mundo tirou 4, todo mundo de recuperação. Então foi muito bom, né? Por quê? Significa que sua nota é melhor ou pior porque o seu amigo foi bem ou não foi? Não significa. Se você tiver tirado nota vermelha, você vai ser reprovado do mesmo jeito, e tirando nota azul, você vai ir bem de qualquer jeito. Agora, você sempre tem a tendência a classificar de acordo com as outras pessoas que estão em volta. E vamos lá, e no mercado imobiliário? Como que você faz isso? Você precisa demonstrar mais claramente, deixar a pessoa perceber qual é o imóvel que é melhor. Porque as pessoas não compram o imóvel que é absolutamente bom, porque isso não existe. Não existe um imóvel que é absolutamente bom no meio do espaço sideral, né? Vamos classificar esse imóvel perante outros. E como é que você faz isso? O primeiro imóvel que você mostrar, nossa, isso daqui você anota, isso daqui é fantástico, funciona super bem. O primeiro imóvel que você mostrar é o imóvel que vai criar a base de pensamento,
que vai demonstrar este primeiro imóvel é o imóvel que é tomado como base de classificação para os outros. É o que em negociação nós chamaríamos de ancoragem. É o imóvel, é a base de partida para o pensamento para os próximos. Se você mostrar o primeiro e o segundo imóveis um pouco mais difíceis, com menos potencial de compra, seja porque estão supervalorizados no que diz respeito ao valor de venda, ou seja porque estão com uma qualidade um pouco inferior aos outros que você vai demonstrar, a tendência é que na sequência, quando você mostrar o terceiro, o quarto imóvel e esses imóveis estiverem mais próximos da perspectiva do que o seu cliente está buscando, a tendência é que o seu cliente observe e fala: este imóvel é melhor. Ele não vai falar desse jeito, né? Este imóvel é melhor do que o anterior que nós vimos e, portanto, esse imóvel é mais adequado para a compra. E aí fica mais fácil de tomar a decisão. O seu cliente vai entrar e falar: nossa, gostei dessa casa aqui, né? Agora, para você deixar isso, você utilizar essa ferramenta com mais afinco, dá para você fortalecer a formação da base do primeiro imóvel. E a gente vai fazer uma pergunta que, inclusive, trouxe essa pergunta vou dar a autoria, né? Eu fiz o curso do Tavi, do Guilherme Machado, e ele que me ensinou essa métrica, que é muito interessante para a gente criar a base para fixação, para ancoragem, e daí a gente conseguir ter a certeza de que esse cliente vai tomar o primeiro imóvel como base. A gente faz o seguinte para ele: fala, seu cliente, gostou do imóvel? Ah, é um imóvel legal, eu tenho que melhorar, eu acho que não gostaria, teria que fazer uma ou outra reforma, mas é um imóvel que, acima de tudo, parece que me atende. Faz uma coisa, para você me ajudar aqui no meu, para me ajudar a encontrar o melhor imóvel para você, dá uma nota para esse imóvel. Uma nota? Como assim? Uma nota, de 0 a 10, quanto que você daria nesse imóvel? De acordo com a expectativa de que você tem, de acordo com o sonho que você imagina, aquele imóvel perfeito que está na sua cabeça, qual é a nota que você dá neste imóvel? Aí o cliente vai falar: eu dou 7 nessa casa. E o que falta para 10? E aí você começa a fazer com que o cliente pense sobre esse imóvel e tome ele como base. Quando você chegar no imóvel seguinte, repita a pergunta: seu cliente gostou desse imóvel? O segundo é melhor do que o primeiro, a nota já vai ser melhor. Ele já vai ter criado essa reflexão e aí fica muito claro: não, esse daqui, se o primeiro era 7, esse daqui é 8,5. E agora, aí quando ele falou isso, você já sabe que o seu negócio está fechado, porque você vai chegar no terceiro imóvel, e o terceiro imóvel é o imóvel que você preparou, que é realmente para vender. Chegou no terceiro imóvel, o imóvel maravilhoso, chegou lá, e aí, seu cliente, quanto é neste imóvel? Ah não, então isso aqui é 10. E aí pronto. Agora você conseguiu chegar nessa classificação máxima, né? Se você conseguir criar a métrica direitinho, fazer um rapport bem feito, conhecer bem o seu cliente e definir o número de imóveis ideal para você chegar nesse 10, pronto, fechou. O ideal é que você chegando no 10, você já pode cortar as próximas visitas, né? Nesse caso, nesse hipotético caso que eu falei, 3 visitas teriam sido o suficiente para você fechar o seu negócio. E você já chegou no 10 e pode continuar. Já conseguiu ativar o gatilho da referência, muito bem administrado, por sinal, você conseguiria fechar um excelente negócio. Bora pro próximo? Coerência. Coerência, em geral, as pessoas vão pensar em coerência muito quando uma pessoa coerente é uma pessoa que liga muito à racionalidade, né? A coerência diz respeito, inclusive isso faz parte da tríade da Jazz, aqui quem entra aqui na Jazz, um dos primeiros vídeos que recebe da Universidade Jazz, diz respeito à coerência, né? Então nós falamos sobre clareza, acordo e coerência, essa é a tríade da Jazz, né? E a coerência diz respeito a arcar com os compromissos firmados. Uma pessoa coerente é uma pessoa que combina algo com você e está lá. É uma pessoa que é pontual, que não atrasa os compromissos. É uma pessoa que quando se compromete a entregar alguma coisa a você, ela cumpre de fato dentro da metodologia, dentro das metas que foram estipuladas. É maravilhoso encontrar pessoas que são coerentes. E as pessoas todas têm uma tendência muito grande à coerência e ficam muito tristes quando não são coerentes. E isso é muito legal de você trabalhar junto com as pessoas.
E como você vai construindo uma relação coerente com essas pessoas? Nós falamos de uma compra de um produto de muito alto padrão, com um ticket médio muito alto. Então, é difícil a gente pensar na coerência só no momento da compra do imóvel. Ah, quando comprar o imóvel eu vou entregar direitinho a documentação, porque aí já aconteceu o processo, né? Você precisa ir construindo um relacionamento que inicia com pequenos acordos e pequenas coerências. E aí a pessoa começa a perceber o quão coerente você é. Isso não estou falando só da venda de imóveis. Isso é muito gostoso você tomar isso como uma referência para a vida de fato, né? Então, quando você faz um acordo com o seu cliente, você cumpre dentro do prazo. Então, se você marcou de estar lá, vamos nos encontrar amanhã às 15 horas na frente do condomínio, 15h05 na frente do condomínio. Se você chegou às 15h07, já automaticamente você não é uma pessoa coerente. Entendeu? Por isso que eu exijo tanto e sou muito chato com muitas pessoas no que diz respeito à pontualidade. Porque pontualidade é de fato um ponto que diz respeito à coerência, que diz respeito à pessoa a respeito, né? Então é importante que a pessoa cumpra dentro daquele acordo que foi feito. Então faça pequenos acordos. Terminou um encontro, fala, não, vou te mandar por e-mail, vou te mandar um WhatsApp com as casas que nós fomos visitar, né? E você chega em casa e manda. E quando você fizer isso, a pessoa vai se surpreender, porque em geral os corretores não fazem, né? E aí você vai ser uma pessoa 100% coerente com aquele discurso que foi realizado. E aí a pessoa sente confiança onde ela encontra coerência. E automaticamente, se você fez um acordo e cumpriu, a pessoa começa a se sentir mais valorizada por você, consegue se sentir mais profissionalismo e isso vai levar mais segurança, a estar mais próximo da solução, a se sentir melhor atendida, a conseguir fechar um negócio, logicamente, né? Vai levar rapidamente ela a descartar, por exemplo, outras imobiliárias que não são coerentes, em questão de realmente de poucos dias, até que ela perceba. Se ela perceber que a outra imobiliária não é coerente e você é, e isso é uma questão de uma única ação, né? Ela fez uma ação, marcou com você marcou de você enviar uma mensagem para ela e você enviou, e ela marcou um horário com outra imobiliária atrasou 5 minutos, pronto, você é coerente, ela não, a chance de ela eliminar a concorrência é muito grande. Tá? Então aí a gente fala de uma questão de exclusividade que eu dentro aqui da Jazz eu dou muito mais afinco do que a exclusividade de proprietário, que é a exclusividade do cliente interessado. O próprio cliente interessado, muitas vezes com os corretores aqui da Jazz, com a metodologia Jazz, deixam de serem atendidos por outras imobiliárias por opção deles, simplesmente porque a gente consegue, um dos pontos, ser coerentes. Simplicidade. E eu vou explicar para vocês o que é simplicidade. E simplicidade é algo muito simples. Basta você seguir e você vai vender mais. Isso é simplicidade. Certo? Você tem que fazer uma única coisa. Fala no começo das suas frases que aquilo é simples e você vai vender mais. É isso que faz a simplicidade. Tá? Lógico que eu fiz aqui uma abordagem simplista da simplicidade, de fato, né? Então eu trouxe uma visão sobre a simplicidade utilizando o próprio gatilho em si. Mas basicamente, quando você vai observar que quando as empresas fazem, por exemplo, títulos para conteúdos que são lançados, elas querem dar respostas simples a problemas que as pessoas antes imaginavam que fossem complexos. É o princípio de Pareto, né? A gente tem geralmente 20% das nossas ações correspondem a 80% dos resultados, né? E aí voltamos novamente à questão da preguiça, né? É aquela questão de, com a menor quantidade de esforço possível, conseguir ter o maior resultado possível. Né? Então, se você conseguir passar a impressão de que aquele conteúdo que você está passando, aquela dica que você está passando, ou que você faz parte do seleto grupo dos 20% e que vai dar à pessoa os 80% de resultado que ela precisa, bem, pronto, você
faz parte automaticamente do que vai levar ela para o sucesso. Então, você faz parte do que ela está buscando, você aproxima ela da solução, novamente voltamos àquele círculo virtuoso que falamos no início. A ideia é que, então, você consiga trazer essa simplicidade, né? E através de 1 ponto, 2 pontos, 7 dicas simples que vão te levar ao sucesso, sabe? Você consegue prender essa pessoa. Então, Rafa, no mercado imobiliário, como você faz isso? É muito simples. Use mais a palavra simples. É isso, básico assim. Então, quando você vai, por exemplo, você vai falar sobre a documentação imobiliária. E a pessoa pergunta para você: ô Rafael, eu queria comprar um imóvel, só que eu tenho uma dúvida no que diz respeito à parte principalmente do fechamento, né? Depois eu vou assinar o contrato particular, aí depois tem que assinar a escritura também, depois matrícula, aí tem ITBI, aí depois tem que tirar CND, né? Como é que funciona isso? Eu falo: olha só, é muito simples. E continua tudo que você ia falar, toda a explicação que você ia falar, iniciando com essa frase. E pronto, você já está utilizando o gatilho da simplicidade. Eu vou falar: é muito simples, parece ser um pouco complexo, né? Mas a gente vai seguir uma linha de ações e aí não tem erro. Nós vamos assinar agora o contrato particular, depois, uma vez que a gente tirar as certidões, nós vamos, na sequência, assinar um contrato público, pode ser uma escritura ou um contrato de financiamento bancário, depois a gente vai registrar este contrato na matrícula do imóvel, né? Então, na verdade, é super simples. E aí, se ela vê que com você é simples e com outra imobiliária é complexo, então ela vai optar por você, né? Na verdade, o processo é o mesmo no final das contas, mas pelo fato de para você ser simples, isso evidencia que você entende muito daquele assunto, o suficiente para aquela pessoa se sentir muito mais à vontade em fechar com você. Porque se para você é simples e para outra empresa é complexo, significa que para você é fácil e para eles é difícil, ou seja, você é melhor do que eles, e isso é uma conclusão automática que vai cair na cabeça da pessoa: eu vou optar por essa empresa, que essa empresa é mais fácil, é mais simples o processo e vai me levar para o sucesso através de um atalho muito mais curto do que outra empresa que precisa dar muitas voltas. Beleza? E no que diz respeito à autoridade, eu comecei aqui, normalmente quando eu vou conversar eu trago muitos autores, né? E isso realmente traz uma verdade maior às minhas palavras. As pessoas acabam acreditando mais no que eu digo, porque o que eu digo veio de uma outra pessoa que entende daquele assunto. Algumas vezes, não necessariamente é uma pessoa que de fato entende sobre aquele assunto. Às vezes pode ser até uma citação. Por exemplo, há pouco tempo nós fizemos uma citação de Harrison Ford falando sobre um evento que dizia respeito à administração. Harrison Ford é um ator, não necessariamente ele entende super bem de administração, mas o fato de nós citarmos Harrison Ford automaticamente faz com que as pessoas acreditem mais o que foi dito. Muito embora é bem possível que o Harrison Ford talvez entenda menos de administração do que eu. Mas trazer uma pessoa conhecida, mesmo que essa pessoa tenha adquirido o seu conhecimento, tenha adquirido a sua fama, a sua notabilidade, a sua autoridade dentro de uma área externa àquela do qual nós imaginamos, do qual necessitaria para conseguir evidenciar um sucesso, só o fato de trazer esse nome faz com que as pessoas deem mais valor ao que você disse. Assim, quando eu comecei a brincadeira aqui, começamos o nosso encontro, eu comecei enunciando Bill Gates e falando Bill Gates gostava de elencar preguiçosos para fazer as tarefas mais difíceis. E você percebe que aí você ativa também uma questão da curiosidade, né? Hoje a gente não vai falar de curiosidade. Curiosidade cai no nosso próximo encontro, né? Pelo que eu estou vendo aqui, mas nós ainda falaremos do gatilho da curiosidade, que é um gatilho muito legal a ser utilizado. Bora? A minha mãe entrou. Te amo, mãe. Falei que eu ia adiantar o da especificidade, né? Então, quando eu estava lá atrás, já comentando sobre, estava falando, inicialmente eu estava falando no primeiro tema que era escassez. E aí eu já adiantei a especificidade, né? Então a especificidade, ela é interessante para você acreditar alguma coisa, dar uma credibilidade a um determinado número principalmente, mas você pode utilizar com uma ação, mas o pessoal usa muito com número, né?
simplesmente pelo fato de ser específico, né? Então, é muito interessante, você não fica curioso em pensar um negócio desse? Poxa, por que quando uma pessoa me fala que um negócio custa, que a população brasileira é 200 milhões de habitantes, eu valorizo menos do que uma outra que fala que é 210, 322.542. A segunda pode ter chutado tanto quanto a primeira. Os dois são só números, mas no final das contas eu valorizo mais um do que o outro. Então, utiliza a especificidade que realmente as pessoas vão acreditar, vão dar mais veracidade ao que você diz, beleza? O Ulisses está falando aqui, ser simples, falar com autoridade sobre a região que atua, mostra para seu cliente o seu domínio do assunto. Exato, Ulisses. Aqui, quando a gente está na Jazz, a gente tem o privilégio de trabalhar com especialização por região, né? Que é algo que eu acredito que demorou para que o mercado imobiliário se tocasse de que deveria ser assim, né? São pouquíssimas imobiliárias que têm essa sacada. Então, isso é bem interessante. Desculpa, pessoal, realmente, eu vou dar umas provocadas de vez em quando. Se você não tem foco, esquece. Para qualquer setor, você tem que ter foco. Sem foco, ninguém consegue chegar a lugar nenhum, né? E quando a gente tem foco, a gente trabalha especificamente com o mesmo cliente, um perfil de cliente muito parecido, a gente cria uma prova social, porque semana passada eu estava atendendo de fato um cliente muito parecido com o que eu estou atendendo nesta semana. E eu posso contar a história do cliente que estava da semana passada para este cliente e ele vai se identificar, porque é uma pessoa próxima da realidade dele, né? Então a gente começa a criar realmente uma autoridade dentro desse assunto, né? E a simplicidade vai vir pelo fato de você dominar muito bem. Então, para você é muito simples que um supermercado X é mais barato do que o outro supermercado Y, mas o supermercado X tem mais variedade de cerveja artesanal e o outro supermercado é melhor para comprar carne, né? Porque faz parte do seu dia a dia. Então, isso é meio que óbvio para você, né? Porque você já está naquela realidade. Agora, para uma pessoa que está aprendendo algo sobre uma nova área, já fica mais difícil, né? Então, algumas vezes, algumas lives que eu faço, eu não tenho tanto domínio sobre o assunto assim. Quando eu trago outras pessoas, por exemplo, e são elas as entrevistadas, né? Então, às vezes, eu me arrisco a entrar em setores no qual os assuntos não são tão simples para mim, né? Não são tão fáceis. E aí eu estou muito bem munido de pessoas que vão me auxiliar dentro desses segmentos para poder fazer as lives aqui comigo, né? Muito bom, muito bem colocado, Ulisses. Se você tiver alguma dúvida, já pode deixar aqui embaixo e mais para frente a gente libera para dúvida de uma forma geral. Mas você pode, quando diz uma dúvida a respeito do tema que a gente está falando, já pode ir colocando. Eu tenho aqui mas eu vou pular e depois eu volto para ele. E aí, se a gente estava falando, continuando esse papo aqui, que você colocou, Ulisses, a gente pode falar com mais afinco sobre a história do cliente que nós atendemos semana passada. A gente pode aprofundar essa história, explicar o que aconteceu realmente na história da semana passada, e aí você começa a criar uma afinidade, né? Então, quando eu quero, por exemplo, falar sobre, digamos, quando eu fui explicar sobre gestão do tempo aqui na Jazz, inclusive tem um vídeo na Universidade de Jazz falando sobre isso, eu expliquei a história de Kairos e de Cronos e como a construção aconteceu do tempo de Kairos e o tempo cronológico aqui dentro da Jazz. Tudo isso fez com que a gente tivesse um entendimento do tempo que nos desenvolveu muito mais e fez com que nós aprendêssemos, inclusive sentimentalmente, aquela experiência, né? Então isso faz com que o aprendizado seja muito mais profundo. A narrativa. Então a gente consegue, através da narrativa, criar laços emocionais das pessoas com aqueles personagens que são elencados na narrativa. Muitas vezes esses personagens são pessoas reais. E esses personagens podem ser, por exemplo, o cliente que quer comprar a casa, né? Então você tem um cliente querendo comprar a casa e você vai falar com o proprietário do imóvel. E aí você pode relatar a visita, como ela aconteceu. Ah, não, porque esse pessoal que foi visitar a casa, senhor proprietário, o que me chamou muita atenção deles é que eles vieram lá do interior,
né? E eles chegaram aqui e eles estão começando a vida aqui, mas eles conseguiram dar muito certo no negócio deles, né? Começaram bem de baixo, estão muito felizes com o que estão fazendo, recém-casaram e estão querendo comprar um imóvel, né? Ela é dentista, ele trabalha com comércio, né? Tem uma pequena banca lá no Ceasa, acorda cedinho, né? Então, conforme você, a partir do momento que ele começa a conhecer, aí para de negociar só números, né? Começa a existir um envolvimento, um relacionamento entre as pessoas, mesmo que elas nunca tenham se visto. E isso é muito importante dentro de uma negociação, né? Quando a gente vai iniciar uma negociação, pegando o básico de negociação, vamos pegar a negociação de Roger Fisher mesmo, né, de como chegar ao sim, a metodologia básica de Harvard, ele vai explicitar que basicamente a negociação é uma troca de alguma coisa por relacionamento, né? Então você tem um relacionamento com uma pessoa e você pode ser um relacionamento super efêmero, você acabou de conhecer a pessoa, ou uma pessoa que você conhece há muito tempo, mas você tem algum relacionamento com todas as pessoas que você estiver conversando. E você vai trocar esse relacionamento por dinheiro, por tempo, por qualidade de serviço, por alguma coisa. Mas a moeda que se paga é principalmente o relacionamento, né? Então, se eu quero, por exemplo, comprar uma casa, né? A casa está à venda por 700 mil. Vamos imaginar numa situação bizarra, né? Eu falo, não vale 700 mil, eu pago 720. A pessoa vai ficar super feliz comigo e eu ganho em relacionamento e perco em negócio, entendeu? Agora, se eu fizer uma proposta mais agressiva, 700 mil, eu pago 500 mil. A pessoa vai ficar muito brava comigo, mas eu setei a baliza da negociação lá embaixo e tenho um potencial, talvez, de realizar uma negociação melhor se essa pessoa não espanar. Então, eu perco em relacionamento e ganho em negociação. Então, quando você consegue realizar uma negociação na qual você utiliza a narrativa para criar um elo entre as partes, você consegue já iniciar com os dois passos, dois lados, com uma matéria-prima muito melhor para conseguir desenvolver essa negociação. E essa matéria-prima é o que nós chamamos de relacionamento. E nós vamos trocando esses pontinhos por dinheiro. Entendeu? Então, é muito interessante você ter esse entendimento para entender, inclusive, por exemplo, no que diz respeito ao pensamento da metodologia da Jazz. Um negócio que é difícil você fazer, por exemplo, que as empresas estão buscando muito hoje, que é difícil fazer, é a conectividade. Geralmente você chega numa negociação que você vai ser trabalhada por um corretor, por um vendedor até o final, e chegando lá na ponta, você troca a pessoa responsável. E quando você troca a pessoa responsável, você zera o relacionamento. Aí você zerando esse relacionamento, você vai trocar o que por negócio, se eu não tenho relacionamento com você? E aí muitas vezes o próprio cliente acaba entrando em contato de novo com o corretor que já estava atendendo ele, porque é essa pessoa com a qual ele criou um vínculo. E com o negociador fica difícil conseguir criar esse mesmo vínculo a partir do zero agora, no momento de só fazer a troca, não de construir o relacionamento, né? Então, aqui no Jazz, sim, algumas vezes nós temos que fazer dessa prática de falta de conectividade, porque muitas vezes o próprio corretor ainda está muito imaturo, está muito no começo, e aí nós temos que enfrentar essa perda inevitavelmente. Mas o ideal é que o corretor acompanhe até o final o processo de transação imobiliária e o mentor faça esse acompanhamento nos bastidores, até converse com o cliente, se for necessário uma vez ou outra, mas quem realmente é responsável por representar o cliente acaba sendo o corretor mesmo, tem que ser uma pessoa, né? Isso que é o mais adequado. Perfeito? E para finalizar, e a gente poder dar espaço para as perguntas, que a minha já está me dando tempo aqui dos 15 minutos, o descaso. O descaso é o mais perigoso de todos os gatilhos a serem utilizados. E o Visconde, que está aqui assistindo aqui hoje, inclusive de repente ele pode, se der um tapa aí no visual, pode dar um oi, aparecer aí, explicar o caso, Visconde. Mas eu lembro muito bem de um caso dentro do qual a gente tinha um cliente, ia fechar e falou, não, esse número aqui eu não fecho não. Ele olhou para mim e falou, como eu não fecho? Pô,
Vamos ganhar 20 mil reais. Fala, não, não fecho. E por que eu não fecho? Porque ali eu estava muito bem munido. Falei, olha, desse jeito não me interessa, muito obrigado, tchau. Eu falei, olha, essa pessoa vai ligar de volta. Por quê? E aí vamos retomar as conversas dos nossos últimos encontros. Eu poderia ali ceder uns 10 mil de comissão e fechar o negócio. Mas eu sabia que a pessoa ia ligar de volta. Por quê? Porque ela não tinha um plano B forte o suficiente. Tá? Para quem acompanhou, vamos dar os nomes corretos. É uma máquina da negociação. Melhor alternativa em caso de não acordo. Para quem viu as aulas anteriores, nós falamos muito sobre isso. Então, como o comprador não tinha uma outra opção melhor, e eu certamente sabia que aquela opção de venda era muito boa, como o vendedor não tinha, ele precisava muito vender o imóvel, estava desesperado para vender o imóvel, e a condição de compra do comprador no que diz respeito à disponibilidade do recurso em recurso próprio lhe dava uma situação muito confortável, e eu sei que dentro daquela faixa de valor a maior parte é permuta, eu fiquei bem tranquilo em poder realizar ali um gatilho do descaso e falar, desse jeito não me interessa, porque eu sabia que as pessoas iriam recorrer a mim novamente e a gente iria conseguir fechar com a comissão integral. Então foi isso que eu fiz. E aí é um momento que você acredita. O descaso é assim, chuta, esquece, agora tem que ir para frente nisso daqui, é o blefe, é o último blefe, né? Isso é como a gente utiliza dentro do mercado imobiliário, tá? Principalmente, dentro de negociação de uma forma geral. Mas se você for pensar, por exemplo, dentro de uma venda de um determinado produto, né? A pessoa fala, eu estou em dúvida sobre a qualidade desse curso que você está me vendendo. Esse curso é bom mesmo? Né? Você fala, o que seria utilizar o descaso? Percebe como é difícil. A pessoa iria responder para você o seguinte, qual que é a tendência, né? A tendência seria a pessoa, não, esse curso é muito legal porque os outros cursos, eles têm uma carga horária de apenas 16 horas, esse curso é um curso de 24 horas, tem uma abordagem mais completa e vai ter uma duração de X meses e aí você vai conseguir conversar com outras pessoas, né? E falar das diferenças. O descaso faz justamente o contrário. O que o vendedor de descaso faz? Ele vai falar, olha, se você tem dúvida a respeito da qualidade desse curso, recomendo a você que não compre. E depois, uma vez que você conhecer sobre a real qualidade, aí você volta a me procurar. Você percebe como realmente aí é um negócio muito agressivo, né? Você tem que ter muita noção do que você está fazendo para conseguir usar o descaso com propriedade, tá? Então, não é por isso que eu coloquei inclusive como último gatilho aqui a ser comentado hoje, tá? Não é fácil utilizar o descaso, mas é muito poderoso. É uma ideia bem interessante para ser utilizada. Tá? Nós temos então basicamente os 10 de hoje, né, explicitados aqui, e muito legal esse negócio dos slides no Instagram aqui, gostei. E gostaram? Vamos conversar? Quais são as suas dúvidas? E agora é o momento da consultoria. Bora lá? Estou de volta. Tem alguma dúvida? Vamos ver. Ó. Tem que ter muita noção, Jennifer, exatamente. O descaso não é um gatilho mental a ser utilizado por amadores. Né? Tem muitos gatilhos aqui que são muito fáceis de ser utilizados e podem ser utilizados até por quem não sabe muito bem o que está fazendo. O descaso eu não recomendo que você utilize, a não ser que você seja muito bom no que faz. Tá? Exato, Ulisses, é complementar na prática de fato, né? Veja a narrativa também muito importante para descrever o imóvel, pois irá com certeza chamar a atenção do cliente em querer conhecer melhor o local, e aí precisamos colocar em prática todos os outros. Exato, a narrativa ela é o gatilho mental que cria uma grande conectividade, né? Que faz com que a pessoa se projete, seja ou através de um relacionamento com alguém, um relacionamento com uma outra pessoa, e daí faz com que a historinha se conecte, né, que a pessoa sinta de fato, né, por isso que as pessoas choram, por exemplo, vendo um filme, né, porque as pessoas se conectam realmente com a história, mas ele também pode ser utilizado para a pessoa ser projetada dentro do imóvel, e é o que a gente faz aqui na Jazz, não é?
Então, a gente faz com que essas pessoas sejam projetadas no imóvel, elas se sintam como dentro do imóvel, construam a sua história dentro do imóvel e acabam tendo já um relacionamento com a Jazz de fato. Interessante, às vezes a gente chega na casa das pessoas e as pessoas são fãs realmente da empresa, né? Isso é muito gostoso, estão assistindo o dia inteiro. Muitas vezes nossos vídeos, os pais ficam assistindo. Por quê? Porque cria uma conexão, então você fica quase como um amigo realmente, né? A pessoa se sente em casa com a gente, tá? Para usar o descaso, uma ferramenta ótima é estudar o Zopa de todos. É fundamental, Visconde, exatamente. Então, na verdade, a gente teria que fazer uma base de comparação com 3 ferramentas de negociação, eu acredito principalmente, dentre várias outras que a gente poderia citar, mas eu poderia pensar basicamente em máquina Zopa e ancoragem para você ter como base. Você pode inclusive colocar naquela planilha de fechamento bonitinha, organizada, para que você ter como base, para você ter certeza que você vai utilizar o descaso sem desperdiçar o seu cliente, né? Então, basicamente, é conseguir ter uma ancoragem, que aqui no caso é o que nós estamos utilizando como gatilho mental da referência, né? Quando a gente troca de base de conhecimento, a gente muda os nomes, mas ancoragem é basicamente a mesma coisa que referência, né? Então, a gente está com uma referência bem conectada para saber qual é a base de comparação que ele tem com relação a outros imóveis, se ele está achando esse imóvel melhor ou pior, né? E temos a máquina, você ter conhecimento de se essa pessoa precisa comprar um imóvel de fato, o outro precisa vender um imóvel, né? E você ter essa noção de qual é a zona de possível acordo existente dentro desse negócio, né? E isso é interessante a gente colocar, né, Visconde? Inclusive nessa época você estava começando aqui na Jazz, então você tinha poucos recursos, né? Então a sua Zopa era muito estreita, você não podia blefar, né? Então eu tive que blefar por você, porque se você fosse blefar, você não ia blefar, porque quanto tem na mesa, eu vou pegar o que tem na mesa, é meu, né? Porque eu preciso me alimentar aqui, né? Então, por isso que, inclusive, quando eu entrei e blefei, você ficou desesperado na época, né? Porque, pois, vou acabar perdendo o negócio aqui, né? Mas eu sabia bem o que eu estava fazendo. É difícil conseguir fazer uma boa negociação de estômago vazio, né? Bem difícil, tá? Isso é verdade, na verdade. Isso é uma coisa, é um ponto de relevância real, tá? Eu falei como de uma forma, um modo de falar, na verdade, né? Mas isso é real. Quando você for negociar, é muito importante que você tenha comido alguma coisa antes. Faz uma diferença, tá? Uma boa diferença. Se você for negociar e estiver com fome, a tendência é que você fique mais agressivo e você fale coisas que você não gostaria de falar. Você acaba perdendo a negociação. Você perde o eixo, você perde o negócio, tá? Exatamente. Tem que chutar o balde, mas eu acho uma delícia esse negócio de chutar o balde, na verdade. Utilizar as regras do jogo, né, a seu favor, conseguir utilizar uma negociação para fechar um bom negócio e ter uma certa frieza sobre ela, eu acho muito legal, cara. Qual o gatilho que você mais usa, Rafa? Olha, atualmente, acredito que reciprocidade, né? Principalmente reciprocidade porque ele é muito fácil de ser utilizado e ele gera resultados muito rápidos e muito imediatos, né? Então, não só no que diz respeito ao nosso espaço digital aqui, né, que a gente entrega conteúdo e recebe os leads, mas também no que diz respeito, e trazendo aqui mais para a realidade da galera que está assistindo, no que diz respeito aos atendimentos, eu acredito que é o mais fácil de utilizar, porque, você vai lá e leva uma garrafinha, leva a pasta Norte, né, para quem não sabe, a pasta Norte é uma pasta que nós temos com todas as informações que a pessoa precisa para comprar o imóvel, no que diz respeito a financiamento, no que diz respeito a possibilidades de permuta, as taxas que vão ser pagas. Então a gente leva esse dossiê e numa pasta bem bonitinha a pessoa se sente em débito. Primeiro porque a água é muito legal porque tem um valor financeiro, a pessoa sabe que você pagou por aquilo. E a pasta Norte é muito fera porque a pessoa olha a pasta Norte e fala, cara, a pessoa passou o dia ontem preparando essa visita para mim. Então é uma pessoa que gastou já um tempo para mim, investiu em mim e eu tenho que retribuir.
né? Então, e mais, é uma coisa que as outras imobiliárias não fazem, né? Não tem geralmente essa preparação. Então, pessoas percebem valor ali e sentem essa necessidade de retribuir. Então, e é uma forma gostosa, na verdade, de gerar um negócio, né? Ao invés de pensar em ser interessante, em ser interesseiro, pensar em ser interessante. E o resultado vem de uma forma muito mais automática, né? Dá para usar gatilhos mentais para conquistar alguma pessoa e chamar para sair? Putz, sem dúvida, sem dúvida. É uma excelente pergunta, né? Acredito que isso é amplamente utilizado. Daria para utilizar todos os exemplos de gatilhos mentais aqui em conquista pessoal aí, de fato, não tenho nem dúvida, né? Acho que para todas as formas de relacionamento que se tem, você consegue utilizar gatilhos mentais, porque aí nós estamos falando da forma como as pessoas pensam. E as pessoas pensam, né, para todas as coisas. Se você entende como as pessoas pensam, aí você consegue se comunicar melhor e chegar nos resultados que você almeja de uma forma muito mais direta, né? Faltam 3 minutos, né, mesmo? 4 minutos. E antes de finalizar, eu queria só comentar sobre esse comentário da Jennifer, porque isso daqui é fantástico. Muitas pessoas usam esses gatilhos e nem percebem. Exato. E o que acontece? A pessoa que usa naturalmente, inclusive não só os gatilhos, mas outras formas de negociação, sem perceber, pode até conseguir utilizar bem naturalmente, mas não evolui. Quando a pessoa consegue saber, na teoria, o que ela faz na prática, aí ela consegue balizar o seu conhecimento e conseguir no dia a dia melhorar cada vez mais e ter resultados melhores. Então, muitas vezes, aliás, é muito comum que o esforçado ultrapasse o que é bom naturalmente naquilo, né? Porque o esforçado que nasceu com déficit naquilo acaba se esforçando mais do que o outro. Por exemplo, eu que tenho língua presa e dificuldade com articulação desde que era pequeno, né? E me tornei um orador, estou fazendo vídeo aqui, fazendo material para o YouTube, né? E aqui Instagram, mas tem YouTube aqui também. E vamos lá, então o que eu queria comentar aqui, que eu fico falando para vocês, mas tem aqui o pessoal que fica atrás das câmeras falando coisas para mim, tá, pessoal? Então chacoalhando aqui que falou 2 minutos. Queria comentar com vocês, para vocês entrarem no LinkedIn da Jazz, tá? A gente abriu agora o LinkedIn da empresa, então segue lá a gente. Quem for daqui e for da Jazz, marca lá para você se colocar que você trabalha na Jazz. Isso é muito importante para que a gente consiga criar essa comunidade aí também no LinkedIn. Tá? Esse material vai estar disponível no YouTube. Lançamos na quarta-feira, né? E lançamos sempre na quarta-feira esse material no YouTube. Fica mais legal, mais bonitinho no YouTube, né? A qualidade da filmagem fica melhor. Se bem que o do Instagram até que dessa vez está bom, né? E semana que vem nós falamos mais sobre gatilhos. Vamos aprofundar esse nosso papo sobre gatilhos mentais e já vou trazer uns gatilhos mentais não só da abordagem do Cialdini, mas também do Conrado Adolfo. Tá? Então vai ser um conhecimento bem completo aí. Para quem já teve treinamento meu de gatilho mental, semana que vem vai ser bem diferente, porque o do Conrado Adolfo é uma outra pegada. Tá? Então recomendo que estejam presentes aí semana que vem. Vou ficar muito feliz se estiverem. Beleza? Valeu, galera. Gratidão de verdade. E vamos nos falando aí durante a semana, né? Não é até semana que vem, não. Vamos nos falando durante a semana, vamos trocando uma ideia. Fala comigo, vamos esclarecer as dúvidas, tá bom? Valeu! Falou! Eu fico olhando aqui assim. Você vai apertar o botão? Cadê? Vai que tá dando cãibra. Aí.